Dando continuidade, então, nós vimos no vídeo anterior que as aldohexoses, que são aldoses de 6 carbonos, elas apresentam 4 carbonos assimétricos. Usando o cálculo para encontrar o número de estereoisômeros, chegamos então num valor de 16 estereoisômeros possíveis para as aldoses de 6 carbonos. Desses 16 estereoisômeros, sabemos que a metade deles são isômeros D e a outra metade são isômeros L. Esse slide, ele representa as principais aldoses de 6 carbonos que são encontrados na natureza. Existem ao total 16, porém esses daqui são os mais frequentes. E destes daqui, os que eu chamo a atenção, porque são importantes nas vias de metabolismo, chama atenção para D-glicose, muito importante, D-manose e D-galactose. E observem aqui que todos os açúcares mostrados aqui nessa tabela, eles são todos isômeros D, porque são eles que são encontrados na natureza. Os isômeros L, eles são possíveis, mas eles não são encontrados nas moléculas na natureza. Bom, então, desses açúcares, os mais importantes são D-glicose, D-manose e D-galactose. Entre esses açúcares que eu citei, que são importantes, eles apresentam uma característica em comum, que é o fato deles apresentarem uma configuração muito semelhante ao do açúcar glicose. Observe aqui a diferença entre a D-glicose e a D-manose. Conforme mostrado aqui na imagem, a diferença entre a glicose e a manose está somente na configuração ao redor do carbono 2 do açúcar. Observe aqui a posição da hidroxila e do hidrogênio, que acabam sendo aqui invertidas, né, em relação à glicose. O restante é tudo igual. Quando o isômero apresenta essa característica de apresentar a diferença na configuração somente ao redor de um único carbono, nós dizemos que esses estereoisômeros, na verdade, eles são chamados de epímeros. Então, os epímeros também são estereoisômeros, mas são estereoisômeros que apresentam diferença somente ao redor de um único carbono, quando nós comparamos dois açúcares. Então, nós podemos dizer que a D-manose, ela é um epímero da D-glicose no carbono 2. Por quê? A configuração só difere ao redor do carbono 2. E com relação à galactose e à glicose, nós temos então que a galactose é um epímero da glicose no carbono 4. 1, 2, 3, 4, no carbono 4. Por quê? A galactose só difere na configuração ao redor do carbono 4, isso em relação ao açúcar glicose. O restante, se vocês observarem, é tudo igual. Então, nós dizemos que a galactose é um epímero da glicose em C4. Então, não se esqueça que os epímeros também são estereoisômeros. E, coincidentemente, esses açúcares importantes no metabolismo, eles diferem muito pouco entre si, né? Que são o caso, então, dos epímeros. Esse slide agora, ele é muito importante, porque ele resume os principais açúcares que vão ser encontrados no metabolismo. Como vocês viram, a questão da estereoisomeria possibilita a existência de uma vasta quantidade de monossacarídeos. Porém, os mais importantes e os que vão ser mais frequentes nas vias metabólicas são esses mostrados nesse slide. Então, nós temos a D-gliceraldeído e a dihidroxiacetona. Essa é da família das aldoses e essa da família das cetoses, porque é a função cetona. São as trioses que têm 3 carbonos, uma da família das aldoses, outra da família das cetoses. Esses vão ser encontrados, por exemplo, na via glicolítica. E ainda nós temos aqui a própria glicose,
que é muito importante, ela dá início, é o açúcar que dá início à via glicolítica, é o açúcar que vai ser muito importante para todos os organismos vivos. Temos aqui também a frutose. A frutose ele tem 6 carbonos, mas tem a função cetona, então é uma cetoexose. É muito presente em frutas. Ele também está presente na sacarose, que pode ser extraída, por exemplo, de frutas. Nós já vamos falar sobre a sacarose. Temos aqui também uma aldopentose, que são açúcares com 5 carbonos da família da aldose, que é a ribose, está presente nos nucleotídeos de RNA, a ribose. E temos também aqui a desoxirribose, que assim como a ribose também tem 5 carbonos, é da família das aldoses, mas ele apresenta a remoção, né, de uma hidroxila do carbono 2, e por isso ele é chamado de desoxirribose. A desoxirribose ela está presente nos nucleotídeos que vão formar o DNA. Os açúcares, embora nós sempre costumamos representar eles na forma aberta, eles podem também ciclizar, se fechar. Então, isso acontece como mostrado aqui na figura. No caso de um açúcar que é aldose, da família das aldoses, então a carbonila está aqui no carbono 1, o que ocorre aqui é uma ciclização envolvendo o carbono 1 e a hidroxila do carbono 5, conforme mostrado aqui na imagem. Então, a hidroxila aqui do carbono 5, essa daqui, ela vai fechar aqui com o carbono 1, que é onde está a carbonila, gerando então essa estrutura aqui fechada, essa estrutura em anel, essa estrutura cíclica. Quando o açúcar ele se fecha e forma essa estrutura, o que acontece é que o carbono 1, que não era um carbono assimétrico, ele passa a formar um novo centro quiral, ele passa a ser um carbono assimétrico. E observe aqui a questão dos ligantes, né? Os 4 ligantes, eles acabam sendo diferentes. Né? E aqui no caso a sequência é diferente entre esse ligante aqui e esse outro ligante aqui. Então, como surge um novo ponto de centro quiral, um novo carbono assimétrico, a consequência é a formação de mais formas isoméricas. Então, o que acontece é que quando o açúcar ele cicliza, ele pode se fechar em diferentes configurações ao redor no carbono 1, como mostrado aqui nessa imagem. Então, aqui nós temos um fechamento do anel no qual a hidroxila, observe aqui, ela está posicionada para baixo e o hidrogênio para cima. Ou poderia ter também o hidrogênio para baixo e a hidroxila para cima. E isso, espacialmente, gera o que? Uma diferença, faz com que a molécula seja diferente. Então, são isômeros, são moléculas que são isômeros. Para diferenciar esses isômeros, que nós estávamos até então tratando como isômeros D e isômeros L, esses isômeros, eles são denominados de uma forma diferente. Primeiro que eles são chamados de anômeros, são também isômeros, mas no caso são anômeros, e isso só vai acontecer depois da ciclização do açúcar. Então, quando ele cicliza, ele pode formar diferentes anômeros. No caso, como são 2 anômeros que vão ser possíveis, esses anômeros eles são chamados de anômeros alfa ou anômeros beta, sendo que os anômeros alfa, eles apresentam a hidroxila voltada para baixo. E o anômero beta, ele apresenta a hidroxila voltada para cima. Certo? Então, os anômeros são também formas de estereoisômeros, mas para diferenciar dos estereoisômeros que nós vimos na estrutura aberta do açúcar, então eles são chamados de anômeros. E esse carbono, que é o novo centro quiral que surge quando o anel cicliza, ele é chamado de carbono anomérico. Então, quando falamos de carbono anomérico, estamos falando do carbono 1, né? Do carbono que foi envolvido
no fechamento do anel e que passa a ser um novo carbono assimétrico, né? Um novo centro quiral na molécula. E aí nós temos a possibilidade de formar o anômero alfa com a hidroxila para baixo ou o anômero beta com a hidroxila para cima. Além disso, outro fenômeno que pode ocorrer é a interconversão entre os anômeros. Por quê? Da mesma forma que o açúcar ele tende em solução a ciclizar, ele pode também se abrir e fechar novamente. E durante esse processo de abrir e fechar novamente, o açúcar ele pode formar diferentes anômeros, que seria então essa interconversão de anômeros. Esse processo ele é chamado de muta-rotação, que seria essa interconversão de anômeros, conforme mostrado aqui nessa imagem. Então, aqui nós temos o açúcar fechando, e aí ele tem a possibilidade de formar o anômero alfa com a hidroxila para baixo. Depois ele pode simplesmente abrir novamente e fechar na forma de anômero beta, com a hidroxila para cima. Então, esse fenômeno de interconversão nós chamamos de muta-rotação. É a conversão entre anômero alfa e anômero beta. Ainda sobre o fechamento dos anéis, dos açúcares, né, formando os anéis. Quando o açúcar ele cicliza, ele pode se fechar formando anéis com 6 elementos, conforme mostrados aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ou ele pode formar também estruturas em anéis contendo 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Devido à similaridade da estrutura do anel em relação a outros compostos químicos que não tem nada a ver com carboidrato, eles acabam recebendo nomes, essas estruturas cíclicas. Então, se o açúcar ciclizar e ele tiver 6 elementos, e aí a estrutura dele lembra a estrutura de um composto químico chamado pirano, esse açúcar ele é dito como piranose. Porém, se o açúcar fechar e formar um anel que tem somente 5 elementos, ele lembra uma estrutura química que é chamado de furano. E por essa razão, então, o açúcar ele passa a ser chamado de furanose. E aí, no caso da nomenclatura aqui, é que nós temos o açúcar glicose, que fechou em na forma de piranose. Então, esse açúcar seria chamado de da glicose, piranose, para identificar o número de elementos no anel. Além disso, ele é o isômero D, que é o que encontramos na natureza, e como fechou, eu tenho que indicar se ele é um anômero alfa ou anômero beta. E aí nós vamos olhar a posição da hidroxila para baixo, então alfa, então é um alfa-D-glicopiranose. E aqui nós temos um açúcar que é a frutose, né? Que por ser a frutose, como a carbonila está no carbono 2, durante a ciclização, ele ocorre a ciclização da carbonila do carbono 2 com a hidroxila do carbono 5. E o anel, ele passa a ter somente esses 5 elementos. Então, ele é uma furanose. Mas qual era o açúcar? Era a frutose. Então, é uma frutofuranose. Ele era o isômero D, que é o que encontramos na natureza. E como fechou, eu tenho que indicar se é o anômero alfa ou o anômero beta. Então, a hidroxila está para baixo, anômero alfa. Então, ele é um alfa de frutofuranose. Além disso, existem outras variedades e derivados de açúcares. Então, além da questão dos estereoisômeros, existem ainda os açúcares derivados, que apresentam substituições, trocas de hidroxilas por outros grupamentos. E isso vai estar muito frequente, gerando então uma maior variabilidade ainda nos tipos de açúcares. E aí essa parte desses açúcares, eu peço que vocês olhem depois a estrutura e observem as mudanças. Isso daí vai estar contido nos slides que vocês encontram aí à disposição para vocês.